E esse pênalti marcado em favor do Palmeiras, foi falta no Vitor Roque? Olha, dá uma olhada no lance aí e me fala o que você acha. Falta ou não? Pra mim tá muito claro que não houve nada no lance. O jogador do Palmeiras, quando percebeu que o zagueiro São Paulino estava ali com a perna cruzada, se jogou. Pode olhar no frame congelado que ele busca o contato, ele procura, ele se joga. Ou seja, não houve pênalti. O árbitro errou, beleza, acontece. O nível da arbitragem é uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo, inclusive, é escandaloso. Mas o que me chama a atenção é porque o VAR não interferiu. Porque o VAR não pediu para o juiz rever o lance, pelo menos só para tirar dúvida, só para ter aquela certeza de que realmente foi pênalti ou não. Não, mas se é a favor do Palmeiras, os caras não pensam duas vezes, não hesitam e já vão logo marcando. Imagina se fosse contra o Flamengo. O curioso nessa história é que esse árbitro, que foi suspenso ano passado, fazendo dupla com o mesmo árbitro do VAR, por fazer lambança em jogo de Fluminense e Vitória, tá invicto o Palmeiras. O Palmeiras nunca perdeu com ele. Coincidência? Aí, por isso que surgem todas essas teorias da conspiração, porque, cara, tem cada coisa que é descarada. O Palmeiras já foi favorecido inúmeras vezes, em vários outros lances grosseiros. Teve um pênalti, você deve lembrar, teve um pênalti que foi marcado em favor do Palmeiras, se eu não me engano, contra o Avaí, onde o zagueiro adversário chuta uma poça d'água. E aí, o juiz não hesita, vai lá, ó, pênalti pro Palmeiras. Espirrou, pênalti pro Palmeiras. Choveu, pênalti pro Palmeiras. É impressionante. A pressão que faz a tia Leila nos bastidores da CBF e o choro do descarado, do técnico Abel Ferreira, que não faz questão de esconder toda a sua hipocrisia, um cara machista, né? Já teve vários episódios negativos falando mal de repórter, sempre que ele se sente afrontado, ele encara os repórteres, especialmente se for repórter mulher. Hoje, a gente não vai ver. Ele teve a cara de pau de, depois do jogo, quando perguntado sobre o lance, disse, não, houve um contato, agora a intensidade eu vou deixar para vocês perguntarem para o juiz. Um hipócrita, um técnico que tem atitudes questionáveis fora de campo, mas que dentro de campo também mostra que não é coerente. E aí a gente entra no outro problema do futebol brasileiro. Os clubes só reclamam quando não são favorecidos. Isso para mim é muito claro, assim. Não é nem questão de ser prejudicado ou não. Os clubes querem ser favorecidos. Se são favorecidos, se o Abel Ferreira esquece qualquer chilique, qualquer ataque de pelanca, e aí vira um gentleman português, falando baixinho até na coletiva, falando manso, educado, aparentemente educado, né? Coisa que a gente não costuma ver dele. Mas aí, se tem um lance questionável de uma arbitragem pavorosa, que sim, a arbitragem brasileira é pavorosa, costuma cometer erros grotescos, aí o chilique está pronto. Aí é tudo contra o Palmeiras, aí é o sistema, aí é qualquer outra coisa, mas não admitem suas próprias fragilidades. E para mim esse é o grande problema do futebol brasileiro. Os clubes não são unidos por uma arbitragem ou por um futebol melhor. Os clubes estão buscando só as suas vantagens. Querem tirar proveito. E aí, se não tiram proveito, são logo os primeiros a chorar. A gente teve episódios recentes com times que perderam para o Flamengo, dando chilique e dando chororô. Nós podemos relembrar de vários e vários episódios em que Abel Ferreira deu chilique, fez piti, afrontou jornalista, em coletiva, tentou dar presentinho para quarto árbitro porque tem imagens sobre isso. Uma postura extremamente questionável. E aí, nesse lance, dessa simulação do Vitor Roque, que deveria inclusive levar o cartão amarelo, o cara vem com uma hipocrisia, dizendo, e vai perguntar para a arbitragem. Cara, é de dar nojo. É de dar nojo o que acontece nos bastidores do futebol brasileiro, especialmente beneficiando alguns clubes. Eu tenho amigos que torcem para outros times que gostam de insinuar que o Flamengo é favorecido. Só que, claro, da boca para fora. Não falam com base em números, né? Se a gente pegar, por exemplo, um levantamento dos times mais prejudicados pelo VAR no ano passado, a gente vai ver que o Flamengo encabeça. O Flamengo teve mais lance revertido, mais pênalti não marcado, mais gol anulado. E aí isso a Globo não mostra. Disso os comentaristas da mídia paulista, em sua parte, sua grande maioria, acabam não falando. Se esse pênalti escandaloso que aconteceu em favor do Palmeiras acontecesse em favor do Flamengo,
Você consegue imaginar o tamanho da Terceira Guerra Mundial que iria explodir? Olha, dá medo só de pensar. Até hoje, alguns ainda estão ruminando aquele lance do Bruno Henrique lá no jogo contra o Vasco, um lance que não interferiu em nada na classificação do Flamengo. Se o Vasco não tivesse levado o gol do Bruno Henrique, ainda assim teria sido eliminado. Se o Vasco não tivesse levado o segundo gol do Luiz Araújo, ainda assim teria sido eliminado, porque o placar não era favorável. E aí fico tentando levantar um questionamento só porque é contra o Flamengo, o time da massa, o time da multidão, o time da maior torcida do Brasil. Tudo por mídia, né? Enquanto que no Palmeiras, ó, caladinho. O que me deixa ainda mais insatisfeito com toda essa postura não é o torcedor. Tem torcedor que não consegue nem somar 1+1 aí, não dá pra cobrar muita coisa. Agora, os dirigentes dissimulados virem pra mídia ainda pra fazer pressão de forma arrogante, como o Pedrinho Botox fez naquele dia lá, e agora como o Abel vem com essa disfarçatez toda, esse mau caratismo, ai não, pergunta lá pro árbitro, sendo que ele sempre se considerou um analista da arbitragem, né? Um crítico, toda hora atacando a arbitragem, é uma hipocrisia que enoja. Isso sim, para mim, é um dos grandes problemas do futebol brasileiro, é um dos grandes empecilhos do futebol não dar um próximo salto e virar um produto extremamente profissional, por causa desse tipo de gente. E aliados a esses dirigentes, a treinadores, existem jornalistas que fazem papel de assessoria, né? Quem não lembra daquele lance lá do ano passado, do próprio hipócrita do Abel, mostrando as partes genitais para a arbitragem, e aí rapidamente um jornalista paulista que tinha proximidade, fazia entrevistas exclusivas, falou, não, ele sempre faz esse gesto, tinha até sommelier de saco. Cara, fazendo um papel vergonhoso para poder proteger os seus protegidos. Se vocês soubessem dos bastidores, ficariam enojados, já diria o poeta. E é isso, enquanto os clubes não tiverem uma postura profissional e brigarem pela melhoria do futebol brasileiro, pela melhoria da arbitragem, que é sim péssima e que vai errar para o seu clube, para o meu clube, para todos os outros clubes, a gente vai continuar nessa várzea. Precisava haver uma união para que todos pudessem trabalhar em prol do profissionalismo. Eu não quero que o Flamengo seja beneficiado por erro de arbitragem, mas eu também não quero que ele seja prejudicado. Se todo mundo pensasse assim, ninguém mais seria. Ou os erros, tudo bem, poderiam acontecer porque são humanos, mas de forma mínima e não grotesca como acontece atualmente. Mas os clubes não conseguem trabalhar em conjunto porque buscam seus próprios interesses. Essa mentalidade pequena e egoísta atrapalha, impede o crescimento do futebol brasileiro. E falando em mentalidade pequena, eu lembrei de um certo clássico aí passado, de um time freguês de muito tempo, que está chorando até hoje. E me preocupa também a postura do próximo freguês, que costuma chorar muito e agir nos bastidores. Vocês sabem quem é, né? Um tal de tricolor das Laranjeiras. O Flamengo enfrenta o Fluminense na final do Carioca. E aí, meus amigos, se preparem para o choro que vai ser depois. O Flamengo deve vencer, para mim é favorito, tem que jogar com a cabeça no lugar, deve ter autoridade, mas daquele lado de lá a gente tem que desconfiar de tudo. Então tem que ter todo o cuidado do mundo e já se preparar mentalmente, porque lá provavelmente vão fazer uma pressão grande se perderem. Então, fiquem ligados. Aqui no Coluna do Fla a gente acompanha toda essa trajetória, acompanha todo o entorno do clássico Flamengo e Fluminense e mais detalhes sobre o Flamengo no dia a dia. Se você acompanhou até agora aí, inscreva-se no canal, né? Ative a notificação e deixe seu like também para colaborar com o canal Coluna do Fla. O seu apoio é muito importante pra gente, beleza? Tamo junto e bora fazer pressão para melhorar o futebol brasileiro juntos. Saudações rubro-negras.